Eu só quero contar um episódio muito bonito que acontece quando Jesus ele é batizado, né? Quando Jesus ele é batizado. Aqui em Lucas 3, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você eu me agrado. Algumas versões diz: Este é meu filho amado, eu me agrado. Aqui diz que você é meu filho. Aqui, essa versão Nova Almeida atualizada diz que você é meu filho amado. Algumas versões, essas as mais simples, diz: Este é meu filho amado, na qual eu tenho prazer dele. Então, são palavras que saíram quando Jesus ele orava. Eu aprendo uma coisa que Deus ele fala. Deus ele pode falar comigo. Deus, assim como Deus ele pode falar consigo. Mas o grande segredo que faz com que Deus ele fale conosco é através da oração. Porque quando nós oramos, nós falamos para Deus. Em algum momento é muito blá blá, é muita palavra, tudo isso. Mas nós estamos falando para Deus. E sempre que nós falamos, temos que esperar a resposta. Em algum momento pelas ações, mas em algum momento a própria voz de Deus te dando direção de como tu deves prosseguir, como deves fazer as coisas, não é? Então, o engraçado é que muitas das vezes nós oramos, vamos falando. Em nenhum momento nunca procuramos prestar atenção daquilo que Deus ele quer falar em torno daquilo que nós falamos. Não é? Então nós não prestamos atenção. É preciso prestarmos atenção na voz de Deus, porque a situação é só imaginar, você está a falar comigo. Só fala, não me dá espaço para falar. Há um momento onde eu falo, mas eu preciso dar espaço para o outro falar. Só que aqui, uma das coisas muito interessantes que vem é o seguinte: a Bíblia diz que ao ser todo o povo batizado, isso me dá de todo o povo, todo Pai Senhor, se isso normal, com Jan. Ngiyakholwa ukuthi sokusasewena kuphela lapho sizothetha kancane. And then we speak about Jesus baptizing, something like that, you know. And then the word of God said that all people, we are being baptized at the moment. And Jesus also, he went there to be baptized and something like that. And the word of God said that while it was happening, he was praying. He was praying. So since he was praying, the word of God says that the heaven opened and the Holy Spirit came down.
in the form of dove, something like that, you know. And after that, the word of God says that a voice came from heaven. The voice came from heaven. That voice was saying that this is my beloved son, and I have a pleasure on him. I love him. So I was saying that a lot of time we keep praying. I used to ask children what the meaning of praying. Praying, they used to say that praying is the way to talk to God. So when I pray, it's the same that I'm talking to God. Do you understand? And then a lot of time when we pray, we keep talking. You know that paparapa, ne? We keep talking. But we don't give us a time to listen. Because we are talking to somebody. God is somebody. Do you understand? It's our Father. So if you talk to him. You must also expect to listen, to hear what he's saying about what we said. Because we must be the first to say something unto him. And then after that, he also will respond, will say something. But it's not what is happening. So, something powerful happened in this scripture. The word of God says, while he was praying, the heaven opened. It means that the prayer has the power to open the heaven. A oração tem poder para abrir os céus. A oração tem poder para abrir os céus. Por isso, enquanto ele orava, while he was praying, the word of God said that the heaven opened. Yeah, the heaven, it means that the prayer opened the heaven. So after that, he forced God to say something. Quando você ora, quando Jesus ele orava, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Do you understand? The Holy Spirit came down, o Espírito Santo desceu. E do céu ouviu-se uma voz. A voice came from heaven. And that voice was saying, this is my beloved son, which I have a pleasure, which I love him. Esse é meu filho amado e eu tenho muita alegria. Every time when I looked at this my son, I become happy because it's my beloved son. So that is a voice. Em muitos momentos na vida, as pessoas não sabem se somos amados por Deus ou we are not. As pessoas não sabem. Não sabem. Eles podem olhar para nós, they will look at us, do you understand? Some will despise us. Alguns vão nos desprezando, alguns vão te desprezando, alguns vão falando aquilo, mas aquilo. Mas enquanto isso acontece, eu amo. A Bíblia diz que ao ser todo o povo, all the people were being baptized. Ao ser que todo o povo, ao ser todo o povo batizado, it means that todo o povo ia para o Rio Jordão para serem batizados. Todos iam para serem batizados. Todos eles. E a Bíblia diz que Jesus também foi batizado. It means that Jesus also was baptized. Do you understand? All the people were going there to be baptized. Jesus também foi para ser batizado. Aconteceu que enquanto ele orava, do you understand? It means that he was going to be baptized, but he was not in silence. Ele ia para ser batizado, mas ele não estava em silêncio. Ele não estava em silêncio. Enquanto isso acontecia, ele intercedia. A Bíblia diz que ele orava enquanto
orava. Enquanto ele orava, a Bíblia diz que os céus se abriram, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Glória a Deus. Em forma de uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia: este aqui é meu filho amado, na qual eu tenho prazer. Então, 3 coisas acontecem aqui no batismo de Jesus. Porque ele orou. A primeira coisa é, os céus se abriram. É a primeira coisa. A segunda coisa é que o Espírito Santo desceu. Essa é a segunda coisa que aconteceu. O Espírito Santo desceu. The Holy Spirit came down. First, the heaven opened. Second thing, the Holy Spirit came down. Segunda coisa, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. A terceira coisa que aconteceu é que uma voz se ouviu do céu. Era a voz de quê? A voz de Deus, a voz do Pai. Quando ele diz, esse é meu filho, it means that was the Father speaking. Não era qualquer coisa. Se fosse qualquer pessoa, talvez, se fosse um tio teria dito, esse é meu sobrinho amado. Não é? Mas não era um tio, era um pai falando. Por isso ele dizia, este é meu filho. Então, primeira coisa, o céu abriu. Segunda coisa, o Espírito Santo desceu. E a terceira coisa, uma voz. Quer dizer que a terceira coisa, Deus falou. Deus falou e falou aquilo que Jesus ele era. Você podia não saber quem era Jesus, podia olhar para Jesus como sendo uma e qualquer pessoa. É o que talvez você iria acontecer. Você olhava para Jesus como uma e qualquer outra pessoa. Não é? Então Jesus, Deus apresenta Jesus no meio da conversa. Porque aquela voz é uma voz que muitos ouviram. Eu acredito que o próprio Lucas escrevendo teve relato, porque Lucas não esteve nos 12, teve relato que ouviu-se uma voz. Pedro, em algum momento, ele fala assim, ouviu-se uma voz que dizia, este é meu filho. Quer dizer que Jesus estava a ser apresentado nas pessoas que não o conheciam, nas pessoas que somente podiam se limitar a dizer, é filho de Maria, é filho de José. Mas uma voz vindo do céu. Aleluia. Uma voz vindo de onde? Vindo do céu. E aquela voz dizia, este aqui é meu filho. Este é meu filho amado. This is my beloved son. Este é meu filho amado, na qual eu tenho todo o prazer. Amém. Algumas versões dizem, dai ouvido a ele. Algumas versões falam isso. Dão ouvido a ele. It means that we need to listen to him. Since he is God's beloved son, nós precisamos dar ouvido a ele. Então, eu não sei o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não sei o que as pessoas comentam ao seu respeito. Mas, orando a Deus, if you pray to God, do you understand? If you pray to God, God will present yourself to those who don't know you. Deus ele vai te apresentar em todas as pessoas que não te conhecem. Pessoas que não te conhecem. Ele vai te apresentar. Mas, para isso acontecer, você precisa orar. You need to pray. So, if you pray, the heaven will be open. Se você ora, os céus vão se abrir. Se você orar, os céus vão se abrir e o poder do Espírito Santo descerá
sobre você. E a terceira coisa é, Deus vai falar contigo. Deus vai falar consigo e Deus vai falar com os demais que estão ao seu redor. Aqueles que não te conhecem, aqueles que olham para ti, te olham embaixo, aqueles que olham, te julgam segundo a sua aparência. Porque algumas pessoas têm um problema, vão te julgando segundo o quê? Segundo a aparência. Segundo o que você aparenta ser. Esquecendo que nós não somos aquilo que nós aparentamos ser. We are more than that. Yeah. Don't judge us by our cover. Não nos julga pela nossa capa. Você não deve julgar as pessoas pela capa corporal. Aquilo que os teus olhos te mostram. Don't judge them by that. Do you understand? Aleluia. Yeah. Não julgue as pessoas segundo como tu vês. Então, Deus, pelo seu poder. Se você orar, o que nós precisamos, what we need, precisamos começar a orar a Deus, não somente, eu acredito quando Jesus ele orava, não estava a pedir caro, não é? Eu quero acreditar que ele não estava a pedir caro, eu quero acreditar que ele não estava a pedir dinheiro, ele estava a orar somente buscando, continuando buscando a intimidade dele, Deus. Senhor, me impacta, talvez é exatamente o que ele estava a orar. Amém? Talvez é isso que estava acontecendo. Então, em algum momento precisamos desenvolver a intimidade com Deus. Precisamos orar para estarmos mais perto, mais próximo. Do you understand? Mais perto e mais próximo de Deus. Esquecermos muitas das coisas daquilo que nós pensamos que é isso que vai nos ajudar. Aleluia. Espero que me entenda, espero que aprenda. Tá. Orando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus. E Deus, Ele vai abrir os céus. Amém? Ele vai abrir o que mesmo? Vai abrir os céus e o Espírito Santo vai te impactar. I believe that it was impactation. Aquele Espírito Santo não desceu somente só por descer. A presença do Espírito Santo em nós vem para nos impactar, nos tirar da nossa dimensão humana, nos tirar da nossa vida carnal, nos tirar de sermos crentes carnais. Do you understand? Yeah, ele nos tira de sermos crentes carnais e nos torna crentes espirituais. Por isso, a primeira coisa é ser impactado com o poder. Orou, os céus se abriram e o Espírito Santo desce para te impactar. O Espírito Santo, quando desce, é para te impactar, te tirar de um crente carnal e te fazer uma pessoa espiritual. Então, Jesus ele foi impactado no seu batismo. Ele foi impactado com o Espírito Santo. Por isso, o céu se abriu. O Espírito Santo, em primeiro lugar, antes que se ouvisse a voz, a primeira coisa que aconteceu foi o Espírito Santo. Pá! Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, aí seremos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Seremos sensíveis a fazer o quê? A ouvir a voz de Deus. Isso mesmo, falou bonito. Eu penso que me acompanha, faz favor. Então, nós seremos sensíveis. Depois do Espírito Santo ter descido em forma de uma pomba, uma voz do céu disse: você é Jesus. Ei, it's powerful. Aleluia. Essa versão diz: uma voz do céu disse: você é meu filho,
muito amado. I love you so much. I love you too much. Você é meu filho muito amado e você está no meu prazer. Você é meu filho amado e você está no meu prazer, muito amado por mim. Estava a dizer, Jesus, você é meu filho amado, muito amado. E em você está o meu prazer. I love you too much. You are not an ordinary person. You are somebody who I love you so much. I love you so much. That's why I allow my spirit to come upon you. Upon you. Você entende, né? Então, mas tudo parte de oração. Prayer. Tudo parte da oração. Muitos foram, por exemplo, muitos iam para ser batizados. Mas a Bíblia não fala nada senão dizer que muitos foram para ser batizados. É exatamente o que a Bíblia diz. Que eles, enquanto iam, oravam, a Bíblia não diz nada. Existem aqueles que vão à igreja, são muitos, é como se dissesse, muitos iam para a igreja. Mas só iam frios. Não tinham expectativa daquilo que o culto seria. Tem que chegar a uma dimensão onde eu acerto que às vezes, meu Deus, toma controle. Toma controle. Deus, bless me in the name of Jesus. Holy Spirit, take over me. Oh, don't go with me. I expect. Eu estou indo para a igreja, mas eu estou orando. Dentro de mim. Não estou indo para a igreja ainda ver a rua, ver a casa bonita, ver aquele carro com... Não. Não. Temos que chegar numa dimensão onde I'm going to the church, but while I'm going, I'm praying. Eu estou orando. Eu estou intercedendo. Desenhando aquilo que eu quero que me acontece dentro da igreja. Então, enquanto muitos, a Bíblia diz que muitos iam para ser batizados. E Jesus também não ficou por detrás. Assim como muitos vão para a igreja, e você também não fica de trás. Você vai. O que Jesus fazia? O que é diferente? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele orava. Jesus, aqui diz que Jesus, ele fazia o quê? Ele orava. Estava orando, é no presente. He was praying. Ele estava orando. Jesus, ele estava orando. Estava orando. Muitos iam para ser batizados, mas eles não estavam orando. Estavam em silêncio. Mas Jesus, enquanto também ia para ser batizado, ele estava orando. A Bíblia diz que ele estava orando. E o que aconteceu? E os céus se abriram. Quer dizer que a oração fez com que os céus se abram. Se abriram os céus por causa da oração. It was because of prayer. Por causa da oração. Os céus se abriram. Depois, a segunda coisa que acontece. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Segunda coisa. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba. Em formato de uma pomba. Glória a Deus. Vão entrando, vão saindo. Estamos pregando. Aleluia. Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Depois disso, o que acontece? Uma voz do céu diz, uau! Uma voz. A voice from heaven. A voice from heaven. Uma voz do céu. I hope you understand me. Eu espero que você me entenda. Uma voz do céu disse. O que disse a voz? Você é meu filho muito amado. E em você eu tenho prazer. Algumas versões dizem, este é meu filho amado. Quando a versão que diz, este é meu filho amado,
está a apresentar diante das pessoas. Percebe, né? Está a apresentar, está a dizer às pessoas que estavam ao redor. Essa é a nova versão. Diz assim: este é meu filho amado. Aí a versão não está a falar exatamente para ele. Está a dizer às pessoas que estão ao redor, está a dizer: este que está a ser batizado agora é diferente de todos vocês. Por isso vocês foram batizados, não falei nada. Foram batizados, não falei nada. Mas quanto a esse, é meu filho amado, que eu tenho prazer. Eu tenho prazer nesse aqui. Amém. This one is not an ordinary person. Este é meu filho amado, este que vocês estão a ver a ser batizado. E eu tenho todo o meu prazer por ele. Mas tudo começa na oração. When this man Jesus was praying, quando ele ia para ser batizado, não ia em silêncio. Ele ia orando. Deus, em nome de Jesus, Deus, oh Deus, impacta-me. A descida do Espírito Santo no batismo dele era um selo, era uma impactação. Era uma impactação. Ele estava sendo impactado naquela hora. Com quem? Com poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma bomba. E uma voz falou, depois da descida do Espírito Santo, uma voz desceu. Este é meu filho amado. Precisamos perceber que precisamos orar. Você pode, por causa da falta de oração, nós não entendemos se somos amados ou não. Nós não sabemos. A única coisa que fará sabermos que somos amados. Não estou a falar amado das pessoas. As pessoas são enganosas, como diz a Bíblia. Amados por Deus. A tua preocupação, em primeiro lugar, é ser amado por Deus. Se Deus não te amar, nem as pessoas vão te amar. First of all, precisa ser amado por Deus. Deus tem que dizer a ti: esse é meu filho amado. Eu tenho prazer. Imagina, depois de Deus ter falado isto às pessoas, quem é a pessoa que não vai te respeitar? Quem é? Ninguém. Mas tudo começa na oração. Prayer. Tudo começa na oração. Jesus, enquanto ia para ser batizado, como muitos, a Bíblia diz que ele ia orando. Quer dizer que enquanto ele caminhava, ele orava. Enquanto ele caminhava, ele orava. E os céus se abriram. Uma voz se ouviu. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu. E uma voz do céu. De onde? Do céu. De onde mesmo? Repete comigo. De onde mesmo? Do céu. Isso mesmo. Uma voz do céu diz. Ouviu-se uma voz. Este é meu filho amado. Quando ele estava a orar em Getsemane. Quando ele estava a orar em Getsemane, o que aconteceu? Resplandeceu e uma voz também falou: esse é meu filho amado. Aí ele escutai. Volta a falar mais uma vez. Amém. Então, precisamos orar. Precisamos fazer o quê? Responde. Precisamos fazer o quê? Orar. Precisamos orar e os céus vão se abrir. O Espírito Santo vai descer. E Deus ele vai falar 3 coisas na oração de Jesus. Primeiro, o céu abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu. E a terceira coisa, uma voz falou. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos começar a orar. Vamos começar a buscar a Deus.
vamos começar a ter intimidade com Deus. Há muita coisa que Deus quer falar ao seu respeito, mas somente quando você começar a orar. Não é? Há momentos onde Deus ele não vai falar diretamente consigo, né? Mas vai falar para as outras pessoas, vai dizer quem Leo é, quem Edson é, quem você é. Vai informar as pessoas, aqueles que te desprezam, te pisam, aqueles que passam a vida falando mal de si. Deus já irá informar a eles que aquele é meu filho amado. I love him. So respect him, listen to him. Escutam a ele porque eu amo a ele. Amém. Mas tudo na oração. Que Deus abençoe a todos vós, no nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Amado Deus, nesta manhã, eu estou orando neste lugar, depois dessa palavra poderosa, que nos ensina da oração de Jesus. Quando ele orou, a Bíblia diz que enquanto ia ser batizado, ele estava orando, e o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e uma voz do céu se ouviu. Com esta nossa oração nesta manhã, permita com que os céus se abram a favor dos seus servos, que haja uma impactação nesta manhã, que virá através do Espírito Santo, na vida dela, na vida dele, de todos que estão nos acompanhando através desse vídeo. Que os céus se abram, eu declaro céus abertos. Eu declaro em nome de Jesus, céus abertos agora, que os céus se abram e que o Espírito Santo desça na vida do seu povo, na vida de todos que estão nos acompanhando através dessa live do Facebook, através do YouTube, em nome de Jesus, que uma voz se ouça na vida dele. Fale ao respeito do teu servo. Diga a nosso Deus que ele é para si. E diga às pessoas também que esse teu servo que está orando por ele é muito amado por si. As pessoas podiam desprezar, não conhecendo por causa da aparência. Em nome de Jesus, que haja uma voz. Pai, eu te peço, fale nesta manhã a todos que estão ao redor dele, que ele é amado para si e que o Senhor tem prazer em sua vida. Eu oro, nosso Deus, e eu declaro céus abertos, Espírito Santo descendo e uma voz falando na vida do teu servo. Em nome de Jesus eu oro e eu declaro a bênção espiritual, spiritual blessing, bênção espiritual. Eu falo céus abertos, céus abertos. Eu falo impactação em nome de Jesus. Que seja impactado o seu servo nesta manhã. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray and I thank you. Que blessed seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a ti. Bom trabalho para você que já está no local ou está a caminho. E você que está em casa que não tem trabalho, que o Senhor te conceda um trabalho no nome de Jesus. Amém. Beijão. Forte abraço. Se Deus quiser, até amanhã. Goodbye. Sapindas Bonan.